Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, Dia a Dia na Cozinha. Eu sou a Priscila e vou ensinar vocês a fazerem muitas receitas simples, rápidas e fáceis. O passo a passo de todas as receitas sempre estará na descrição de todos os vídeos publicados. Então, partiu cozinhar? Oi gente, tá vendo essa delícia? É um pão de leite caseiro. Me arrisquei no mundo dos pães e fui fazer esse pão de leite, gente. E eu quero compartilhar com vocês a receita desse pão que deu muito certo e foi sucesso aqui em casa. Olha como ele ficou macio. É muito fácil de fazer, viu, gente? Se vocês querem aprender, já se prepara com papel e caneta aí e começa a anotar. Bom, eu vou colocar primeiro os ingredientes secos, tá? Então são 5 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres bem pequenas de sal, 5 colheres de leite em pó. Você vai colocar tudo nesse recipiente. E aí você vai colocar essa colherinha medidora que a gente compra assim no chinês, ela é de 15 ml, mas são 10 gramas de fermento biológico, tá? 2 ovos, você vai, antes de colocar lá, você vai dar uma batidinha nele. Dá uma leve misturadinha nele, tá? E caso você não tenha aquela colher medidora, você pode colocar também com a colher de sopa, tá? É uma colher rasa daí no caso. Uma colher bem cheia de manteiga, tá? De margarina. E 300 ml de leite morno. O leite tem que estar morno, tá, gente? Ele não pode nem estar quente, nem estar frio. E aí você vai com o fouet, você vai dar essa misturadinha nesses ingredientes, até você dar uma boa amassadinha na margarina, tá? E aí, essa receita, ela pede 500 gramas de farinha de trigo. Só que eu não vou colocar as 500 gramas de uma vez. Eu vou colocando aos poucos. Então, aí eu fui medindo, eu fui colocando de 100 em 100 gramas. Aí eu coloco 100 gramas e eu começo a misturar. Bem de leve, tá? Ó, já vou colocar as 200 gramas agora. Mistura de novo, vai encorpando essa farinha na massa, tá? É muito fácil de fazer, viu, gente? Ó, já vou pra terceira vez de farinha, então já mais 100 gramas aí. Tá sendo um sucesso esse pão de leite aqui em casa. E aí eu não consigo mais parar de fazer, porque as crianças pedem sempre esse pão. E aí eu pensei, bom, vou compartilhar, já que tá dando certo essa receita aqui em casa, pra dar certo com vocês aí também. Olha só como ele vai ficando. A massa já tá começando a ficar mais encorpadinha. Bem diferente do comecinho. Aí, ó, eu já tô indo pra 400 gramas, né? Mas eu ainda não coloquei tudo. Ela já vai ficando um pouquinho mais difícil de mexer, né? Nesse recipiente. Ela vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim você tem que continuar fazendo aí, tá? No recipiente. Eu coloquei o finalzinho das 400 gramas. E ainda tem mais a última agora. E aí você vai colocando aos poucos. Até você conseguir já meio que soltar ela do recipiente, pra daí você colocar na pedra, tá? Antes de você jogar essa massa na bancada aí. Ó, eu vou jogar um pouquinho, polvilhar um pouquinho de farinha na pedra e vou jogar massa. Eu não coloquei tudo, você viu, né? Eu dou eu passo um pouquinho de farinha na mão e vou colocando. E aí, gente, olha pra você ver como ela tá mole. Olha como ela tá mole. Antes de sovar, é impossível você sovar ela desse jeito, tá? Mole assim. Então, ó, você vai tentando pegar a farinha dos lados. Não joga um monte de farinha de uma vez, não entre em desespero, tá? Eu poderia ter até cortado essa parte pra não mostrar isso daí, ó, acontecendo. Só que, e se isso acontece com vocês, né?
Se isso acontece, é normal. Você vai colocando, acrescentando aos poucos a farinha, até você conseguir desgrudar ela. Então, ó, você vai ver que eu vou conseguir desgrudar ela todinha, só polvilhando a farinha. Eu não vou jogar um monte de farinha, porque se você jogar um monte de farinha nela, vai ficar uma massa dura, e aí o seu pão não vai ficar macio. Não vai dar certo, vai ficar ruim. Pro dia seguinte já tá totalmente duro, então não recomendo você jogar um monte de farinha. Você vai polvilhando a farinha, tá? Não, o segredo é assim, não entrar em desespero, tá? Ai, nossa, que bagunça que ficou, deu errado, tá tudo grudado na minha mão. É normal. Pode acontecer de você já acertar o ponto de primeira, mas também pode ficar molinho assim. E aí você vai, com paciência, você vai colocando farinha aos poucos, até você conseguir descolar ela da sua mão e descolar ela da bancada. Olha só como ela já vai começando a querer descolar. E eu deixei realmente isso pra vocês verem que dá pra você salvar sem você desesperar, tá? Não precisa desesperar e não joga um monte de farinha. Vai colocando aos poucos, ó. Aos poucos você vai conseguindo tirar ela da bancada. Ela vai encorpando. Olha só como ela tá ficando. Já tô conseguindo, né? Dar uma descoladinha, ó. Ela já não tá aquela massa pegajosa, mas ainda tá bem mole. O segredo é não desistir. Não desistir que dá certo. No final dá certo. E o bom é que você já faz um exercício, né? Você já faz um exercício no braço aí. Ah, e assim, dá pra fazer na batedeira? Se você tiver uma batedeira muito boa, até dá. Senão você pode queimar sua batedeira. Se for pra bolo, só aquelas batedeiras mais simples. Mas eu prefiro fazer na mão, tá? Primeiro porque eu não tenho a batedeira, eu gosto de fazer na mão mesmo. E eu acho que quando você sova a massa na mão, ela fica diferente da batedeira. Tá? É claro que se você vai fazer, se você pensa em fazer para vender, aí não dá para você ficar sovando e tal. Aí você tem que investir numa boa batedeira, né? Aquelas mais profissionais. Mas se for para você fazer para sua família, nossa, faz com a mão mesmo que dá super certo. Ó, olha só como ela já tá, gente. Eu não acrescentei mais farinha, eu fui acrescentando aos poucos, polvilhando. E ó, agora você vai sovar por 10 minutos. Você tem que pelo menos 10 minutos, tá? Se quiser sovar por 15, melhor ainda. Mas o mínimo de sovar é 10 minutos. 10 minutos aí, ó, trabalhando o braço. E dá um suador, viu? Nossa, como cansa. Mas é muito, muito gostoso, gente. Esse pão é muito gostoso. Ó, agora que ela ficou no jeitinho que ela tem que ficar, aí você vai passando ela em toda a bancada para ir grudando esse restinho de farinha que ficou aí, ó. Já vai te ajudando a arrumar essa bagunça que fica, né? Quando a gente faz pão, fica uma bagunça. Aí eu vou passando ela em toda essa minha bancadinha para ir pegando o restinho de farinha que tem aí na bancada para incorporar na massa, ó. E assim eu já vou sovando, olha só como eu vou sovando. 10 minutos nesse processo, tá, gente? Aí, o que eu vou fazer agora? A massa precisa descansar. Eu vou colocar um pouquinho de óleo no prato. Vou deixar o prato untado com óleo. E vou colocar essa massa para descansar. Ela tem que dobrar de tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plástico filme em cima dela, para esperar ela dobrar de tamanho. Geralmente dá uns 40 minutos, tá? Uns 40 minutinhos ela já dobrou o tamanho dela. Nos dias mais frios, pode ser que demore mais. Aí, enquanto eu fiquei esperando, eu já arrumei toda a sujeira e ela dobrou de tamanho. Olha só como ela ficou. Aí eu vou sujar de novo, né? Polvilhar mais farinha na bancada. Porque agora eu vou começar a separar essa massa, tá? Eu vou fazer os pãezinhos, eu fui pesando eles em 100 gramas, tá? Só que eu achei que ele ficou muito grande.
Eu já fiz ele menor, eu já fiz ele com 60 gramas e ele fica muito bom, assim, pra criança comer, porque esse pão de 100 gramas, ele é grande. A criança, ela não consegue comer todo ele. Então, para criança, no caso, adulto consegue, né? Em 60 gramas, ele fica um pãozinho um pouco maior que a bisnaguinha, sabe? Então, eu prefiro fazer ele com 60 gramas, mas essa daí eu fiz em 100 gramas, tá? Ó, aí eu vou fazer o quê? Eu vou bolear essa massa. Se você não conseguir bolear na pedra, você pode fazer assim, ó, igual quando você brinca de massinha com seu filho, ó. Aí você vai passar o rolo nela pra abrir. E você vai enrolar esse pãozinho igual um rocambole, ó. Você vai enrolar ele assim. E aí, na forma untada com margarina e fubá, você vai colocando esses pãezinhos, tá? Aí eu fui pesando. Como é artesanal, gente, você pode... Se você não tiver balança, você faz do tamanho que você quiser, tá? Mas ele é do tamanho de uma batata pequena, sabe? Ele fica do tamanho de uma batatinha pequena. Caso você não tenha, né, o medidor aí, a balança. E aí você abre o pão e enrola ele como se fosse um rocambole. Coloca lá na forma. E aí eu fui repetindo o processo, tá? Esse eu quis fazer com 100 gramas cada pãozinho, mas eu achei que ele ficou grande. Eu vou voltar a fazer ele com 60 gramas, que eu acho que fica no tamanho ideal. Abre, enrola. E fazendo todos os pãezinhos. Isso aí é bolear, né? A gente tem que bolear a massa. E se você não conseguir bolear na pedra e na bancada, você faz aquilo com a mão. Não tem segredo, é bem gostoso de fazer, viu, gente, ó. É bem gostosinho de fazer. Fui fazendo todos. Ó, como eu fiz 100 gramas... O pãozinho ficou com 100 gramas, ele deu 9 unidades que coube nessa forma. Aí sobrou 200 gramas de massa, dessa massa. E aí eu falei assim, a princípio eu ia fazer mais 2 pãezinhos. Eu falei, não, eu vou dar uma inventada aqui. Eu vou grudar essas 2 massas, vou deixar a massa com 200 gramas e vou fazer um pão que eu resolvi de última hora, assim. Eu falei, eu vou rechear esse pão. Então eu misturei a massa de novo. Vou abrir ela inteira. Ó, vou abrir a massa inteira. E aí eu vou colocar queijo mussarela e orégano. Caso você queira fazer esse pão de leite também recheado desse jeito, você coloca o recheio que você quiser, tá? Se tiver presunto, coloca presunto também, já faz um pão recheado. E se você for fazer pro café da tarde, você tem que começar ele logo depois do almoço, porque esse processo de esperar ele dobrar de tamanho, ele é demoradinho, né? Ó, eu vou jogar um pouquinho de orégano. E eu falei, o máximo que vai acontecer é virar um pão melecado, mas deu certo, viu? Já vou dando um spoiler que deu certo. Ó, fiz um pãozão e coloquei numa outra forma, deixar ele sozinho. E agora tem que esperar de novo dobrar de tamanho. Aí ele já dobrou de tamanho, então foi uns 40 minutos esperando. E aí, com uma gema, eu vou pincelar em cima dos pãezinhos. Ó, você vai pincelando em tudo. Foi uns 40 ou 45 minutos, tá? Até ele dobrar de tamanho de novo, assim, ó. Lembrando que se tiver frio, ele vai demorar um pouquinho mais para ele dobrar o tamanho dele também. Então, pode ser até uns 45, 50 minutos esperando ele dobrar de tamanho. Nos dias mais frios, tá? Nos dias quentes e até antes. E aí, ele foi pro forno em 180 graus. Ele ficou 28 minutos, tá? No meu forno, ele ficou 28 minutos. Eu pré-aqueci antes o forno. E olha como ele ficou lindinho. Só que ele ficou bem grandão. Ele ficou um pão grande. E aí, já fui e coloquei o outro pão recheado, porque não ia caber os dois juntos, tá? Quando eu faço esse pão em 60 gramas, ele dá mais ou menos 18 unidades, tá? Ó, como ele ficou. É aquele vídeo do comecinho. Macio, muito macio. Cheirosíssimo. E agora o meu pão recheado ficou pronto também. Também foi mais ou menos uns 25 minutos esse pão, tá? Porque como o forno já tava mais quente, aí eu esperei esfriar um pouquinho pra conseguir pegar ele. E agora eu vou cortar pra gente ver como é que ficou aí.
já falo que ficou uma delícia, viu? Se você quiser fazer, pode fazer sem medo. Olha só. Gente, esse é o resultado final dos meus 2 pães. Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe seu comentário que eu vou ficar muito feliz. Até a próxima!